Olá pessoal, estamos começando mais um StephanieCast. Hoje a gente tem o prazer imenso de estar com a Fernanda Ferrarini aqui, que é uma grande amiga que a gente conheceu no decorrer da nossa carreira. Primeiro quero te agradecer, Fernanda, por estar presente aqui conosco. É uma honra estar aqui, gratidão pelo convite e será um prazer. Show de bola. A gente vai contar um pouquinho da história dela, a gente tem algumas perguntas aqui. E ao mesmo tempo, a Fernanda, gente, ela é empresária, ela é mentora, é uma pessoa que já deu aula, ela já está dentro do ramo do direito há muitos anos. Então são mais de 20 anos de formada, tem muito a agregar para vocês. A gente busca sempre trazer perfis diferentes para falar um pouquinho sobre mentalidade, um pouquinho sobre toda a parte de inteligência emocional, também entrar na parte empresarial, que eu tenho o ramo imobiliário, ela também vai contar um pouquinho da área dela, mas ao mesmo tempo é fazer um bate-papo bem descontraído e o intuito é agregar informação. Espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos. E aí, Fernanda, me conta, o que fez tu querer vir aqui para esse podcast, querer conversar um pouquinho? Olha, eu confesso para você que eu pensei isso ontem à noite e hoje na minha conversa diária com Deus. Eu tenho sempre uma intenção, tudo que eu faço é com um objetivo, nada é por acaso. E quando Deus nos fez, a gente entende a imagem e a semelhança dele, então nós também somos criativos. Então eu falei, eu vou criar alguma maneira de instigar a fé do Alan e a fé das pessoas, porque não é só fé abstratamente falando, é fé em você mesmo. É acreditar em quem você é, no seu potencial e onde você quer chegar. Com toda certeza. Eu acredito muito nisso, né? Eu e a Karen, minha esposa, no decorrer desse último ano, a gente teve uma evolução espiritual muito grande e a diferença que isso fez na nossa vida, porque daí que tem a conexão direta, né? Daí É a parece que é a fonte. fonte. E quando tu tá ligado com a fonte, tudo é mais natural. Exato, é isso mesmo. E eu comentei com você sobre uma passagem que diz: renovarei a vossa mente, não vos amoldeis com este mundo. Então, não se amoldar é você buscar a transformação diária, o seu melhor, mas não é o melhor com que os outros esperam de você, é o seu melhor na sua inteireza. Se, por exemplo, você tivesse ninguém vendo você, se não está sendo assistido, unicamente você, quem é você? Sim, com toda certeza. Tu realmente conseguir ser você para você mesmo. Porque Exato, quando a gente faz alguma coisa, não é sobre ganhar sobre o outro. É não contrariar a ti mesmo. exato. Porque tu sempre vai saber se tu foi ético ou não, se tu fez Uhum, algo correto ou não, se a tua intenção foi positiva ou não. perfeito, E a partir do momento perfeito. que nós sabemos, tu vai te agredir, Uhum. tu vai te esconder essa realidade. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Contrariar os seus Os seus valores, né? valores. E nós temos dentro de nós tanto um Jesus quanto um Judas. Sim. Nós temos o nosso lado bom e vamos dizer o nosso lado maldoso, é só você escolher qual deles você quer colocar em prática, né? Eu li, nem sei em qual dos livros, uma pesquisa que fizeram com crianças, não recém-nascidos, um pouquinho mais crescidos, e nesse caso eram gêmeos, e eles estavam sendo alimentados. E os dois, né, um por cada pessoa alimentando, um deles deixou cair uma frutinha no chão. Eles estavam comendo frutas. E a frutinha de um caiu no chão. O outro teve o impulso de pegar a frutinha e deu para a criança, para o seu dono. Uhum. Ou seja, era criança, não tinha sido ensinada. Então Sim. nós temos o instinto do bem, está dentro de nós. Sim, ele já é natural, né? É nato. É nato. Acaba que a influência externa que vai nos moldando, vai talvez trocando ou escondendo alguns valores que nós Exato. temos. A máscara. A máscara. Vestir máscara para agradar os outros é desconectar de quem você é. Sim. A sua essência, aquilo que você nasceu para ser e você na autenticidade. Então, quando você tem esse foco, depende do foco, né, que você vai usar. Se o foco são os outros, ou agradar pai, agradar mãe, ou agradar a esposa, ou seja quem for, né, costumam dizer que são os P's, pai, professor, pastor, padre, né, costumam ter várias pessoas que você atribui autoridade a eles, né. Você está deixando de ser você para ser o que o outro espera de você, a expectativa. Então aí sim você perde a autenticidade. E você falou um ponto muito importante, valores. Todos nós temos valores.
Por que que as pessoas às vezes falam de infelicidade? Eu não estou feliz, hoje eu não sei o que aconteceu, começa a ter surto de depressão, de fobia. Às vezes ela trabalha num lugar onde ela vê algo acontecer que contraria os valores dela e não tem coragem de pedir demissão. Às vezes ela convive num lar em que ela é agredida nos seus valores. Então você priorizar, primeiro ter clareza de quais são, né? Coisa que muitas pessoas não sabem nem o que significa valor e quais são os que ela atribui. Então eu vejo que isso é essencial para a felicidade. Porque a maioria de nós, no decorrer das suas crenças, que vão sendo formadas normalmente até os 9 anos, vão criando aquele seu falso eu. Exato. E o falso eu, de certo modo, ele é o falso eu, mas ele também é o teu eu protetor. Exato. Que é aquele eu que está te ajudando a te conduzir evoluir, na vida. Evoluir. A evoluir, Sim. se aceitar. Só que o fato é que muitas amarras que nós vamos fazendo na nossa vida, elas fazem sentido numa fase da vida. Exato. E depois é que nem tu tá com um casco de tartaruga para uma situação que tu já não precisa do casco de tartaruga. Exato, perfeito, perfeito. Se você me permite, isso me remeteu a uma experiência que eu quero fazer aqui com vocês. Me diga uma coisa, que essa nota aqui é uma nota do quê? R$100. R$100. Agora, se eu amassar essa nota, né? Ela tá amassadinha, enrugada, deixou de ser R$100? Continua sendo R$100. Independente do que nós vivemos no nosso passado, independente das dores que temos, independente do quanto você tem mágoa, rancor e, né, sem vitimismo, você continua sendo amado por Deus, você tem a sua essência. Então basta trocar a pedra por amor, mas é um amor próprio, é se perdoar e também amar-se para poder amar ao outro. Porque quando a gente vê lá na palavra, né, amar ao outro como si mesmo, se a pessoa não se ama, ela não sabe o que é amor, como é que ela vai dar para o outro. Então, se perdoar é essencial por aquilo que você viveu, o passado não volta mais. Então, um dos grandes problemas hoje é a pessoa entender que o passado não define quem você é. É você que constrói a página branca todos os dias para você construir e fazer pintar da cor, colorir como você bem quiser. Sim, com toda certeza. É você que escreve a tua história, né? Exato. E muitas pessoas às vezes não sabem que a maioria, ou assim, vamos, só para não generalizar, mas tudo que acontece conosco, nós que criamos. Exato. São situações que acontecem conosco para a gente aprender. Exato. Quando tu pede a Deus que tu quer ter mais paciência, te prepara. Te prepara. Exato. Que Ele vai te dar oportunidades para você ser paciente. Isso vai... então a gente sempre tem que cuidar como a gente pede e o que a gente pede. Exatamente, porque ser claro. Porque a partir do momento que a gente sabe, a gente também sabe as situações que nós vamos conviver. Perfeito. Isso que você falou é muito importante, o poder das palavras, né? Às vezes a pessoa não tem o sentido literal, o poder da força das palavras. Porque quando você você está profetizando para você mesmo, eu entendo assim, tudo é energia. Nós não estamos, né, nós temos um campo energético. E ao você falar, teu inconsciente está escutando. Então, se você fala, né, tem pessoas que às vezes falam, nossa, eu sou burra, por que que eu fiz isso? Ela está se denominando uma pessoa burra. Por que não falar, nossa, eu sou sábia, eu sou culta, eu sou feliz? E corrigir aquela atitude errada que ela fez, né? Ou deixou cair alguma coisa, esqueceu. Então, o poder das palavras é muito forte. E quando você toma cuidado com ela, quando você realmente pensa antes para proferir as palavras certas, tanto para você quanto para o outro, retorna para você. Sim. A intenção não é essa, mas acaba acontecendo porque o universo conspira para o bem. Com certeza, porque ele realmente identifica quem que realmente valoriza cada detalhe. Exato. Valoriza a palavra, valoriza o respeito, tanto a ti quanto ao outro. Exato, e mais importante ainda que as palavras é a vibração que você atribui para a palavra. Porque é a mesma coisa você falar, eu sou grato, né, agradecer. Obrigado, por exemplo, é você querer tirar a sua culpa. Você fala obrigado, né, desculpa, por exemplo, é querer tirar a sua culpa. Então, você tira de você para atribuir para o outro, né? Então, o poder da palavra é muito grande, é gigante.
Se você fala gratidão, mas vibra gratidão, é diferente de só falar. Falar gratidão, tá, obrigado, tá. Uma palavra como outra qualquer. Agora, à medida que você vibra, nossa, como eu tô grato, teu coração tá inundado. Eu digo que é sorrir com o coração, Sim. né? Você expande essa felicidade à sua volta. Você já escutou, às vezes, algumas outras pessoas dizendo, nossa, que luz, que gostoso conversar com aquela pessoa. É esse tipo de energia do bem, positiva, né? Que clareia o ambiente, que traz luz. A gente sabe que existem estudos que falam que cada vibração tu pode atingir até 1000 Hz de potência. Exato. E o 1000 Hz é a gratidão. Exato. Assim como tem pessoas que vibram numa energia baixa e pelo menos 100 Hz todo mundo precisa para viver. Exato. Se a pessoa está abaixo de 100, ela está drenando. Uhum. Se ela está acima, ela está... Na realidade, todas as pessoas, tem pessoas que em alguns momentos estão mais drenando e em algum momento ela está... Com certeza. Ela está, é digamos, cíclico, né? contribuindo. É. Porque é cíclico da vida. Nem sempre tu está positivo, nem sempre tu está numa vibração positiva suficiente para te manter sempre em alta. Isso. Mas o fato é que quando tu é muito mais grato, tu tá muito mais acima. Isso. E quando alguém precisar, tu consegue doar sem te afetar. Exato. E quando tu já tá numa vibração baixa, tu conecta com alguém que tem uma vibração Exato. baixa e te derruba na hora. Eu costumo dizer que é um match, match. Se você tá vibrando na raiva, no ódio, na discórdia, na culpa, você está vibrando em 20, 30, 40, 50 Hz. Você vai encontrar outras vibrações no mesmo nível, no mesmo patamar. Agora, se o que você deseja é realmente novas oportunidades, mudança de vida, progresso, sucesso, você tem que partir de você. Você sair da inércia é começar com você, o movimento, né? Então, ser feliz hoje é muito fácil, não tem segredo, né? Vibrou alto, você vai conectar, você vai vibrar, você vai ter novas pessoas na mesma vibração, novos ambientes, novas oportunidades, novas mesas para sentar. Questão financeira com certeza vai ser resolvida. Agora, é o que você falou logo no início, as crenças nos impedem, nos limitam, né? É como se estivesse numa gaiola. Aquilo que você pensa é o que você realiza, é o que você concretiza. Napoleão Hill, Henry Ford já diziam, aquilo que você pensa ser verdade se concretizará. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, você estará sempre certo. Em ambas as situações. Você pensa que não pode, ah não, isso eu não dou conta, isso não é para mim. Você não vai criar habilidades para aquilo, você não vai se aprimorar, você está limitando o teu inconsciente, tua potência. Porque a partir do momento que tu acredita, as portas começam a se abrir. Se abrir. Tu começa a se capacitar, começa a se conectar a pessoas que nem eu e a Fê, a gente está junto na mesma mastermind, no treinamento que nós estamos fazendo. Exato. E essa mastermind fez a gente estar aqui hoje. Exatamente. Ou Olha seja, só. isso vem tudo de uma vibração, de uma conexão. Porque por mais que a gente tenha setores parecidos, por mais que a gente trabalhe de certo modo próximo e moramos na mesma cidade, a gente ainda não tinha contato. Não se conhecia. Não se conhecia. Já tinha ouvido falar, né? Já tinha visto que vocês, mas realmente. É impressionante o quanto talvez propósitos que seguem o mesmo caminho se conectam. Nossa, agora você falou uma palavra-chave. O propósito encontra a gente, né? Tem muitas pessoas que sofrem. Nossa, qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Primeiro que nós somos. A gente não é aquilo que você faz, né? Quando me pergunta para a pessoa, ela fala, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou dentista. Não, ela é filha amada de Deus. Ser médico é só o que ela faz, ela exerce a profissão de médico. Então é uma grande diferença. A pessoa é a sua essência, a sua inteireza, né? Então isso é muito importante. E depois o que você faz complementa o seu propósito. Se teu coração tá triste, se você tá sem ânimo, né, sem aquela vida para acordar, realmente está no lugar errado. Agora, precisa ter coragem, né? Coragem para sair do lugar que não está satisfeito. Agora, se você realmente tá alinhado com quem nos criou, com o seu interior, é pouco fácil dizer que a gente está sempre na nossa inteireza, a gente está sempre em busca, né?
Por isso que tem pessoas que vivem no vazio existencial, porque não buscam. Mas se você está buscando essa completude de ser você, de entender por que você foi criado, o propósito te encontra. Sim, com toda certeza. Ele vai ao teu encontro. É. E, ao mesmo tempo, quero saber um pouquinho sobre quando é que tu começou esse processo da busca do desenvolvimento pessoal? Porque tu foi para a área do direito, tu foi dar aula. Quando é que tu começou a procurar olhar para o interno? Interessante essa pergunta. Realmente, eu fiz direito e muito nova, 24 anos eu já estava dando aula no mestrado, advogando. Então, o direito, o que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, eu vim de uma família humilde que tinha o necessário, não era uma família que esbanjava financeiramente, mas desestruturada na questão de sentimentos, né? Meu pai era alcoólatra, fumava, fumante e era agressivo. Batia também em nós, eu tenho uma irmã, minha mãe. Então foi um contexto de vida em que eu busquei a justiça. Era a justiça para ser feita comigo, com a minha mãe, com a minha irmã, dentro de casa. E aí eu encontrei o direito. Ao viver o direito, respirar o direito, meio acadêmico e também o meio, depois dando aulas, né? É um meio, eu adoro o direito, adoro o que eu faço, só que tem que se tomar muito cuidado para não vestir essas máscaras, sabe? Do poder, do ego, da vaidade, da arrogância. Então ali eu comecei a sentir que tinha algo que eu precisava conhecer melhor, eu precisava me conhecer. Porque eu não queria ser aquelas pessoas. Eu não queria, sempre fui uma professora de fácil acesso. Sempre conversava com os alunos até sobre os outros assuntos, eles iam relatar coisas da vida deles, né? E dou aula até hoje, né? Palestra em pós-graduações e tudo. Então sempre tive esse fácil acesso e isso me apaixona, porque eu gosto das pessoas, né? Eu acho que o ser humano merece atenção. E então, buscando me conhecer, eu sempre fui de ler muito. Eu escrevia poesia desde pequena, né? Sempre fui assim de escrever cadernos e mais cadernos de diários, né? E então eu queria me conhecer mais. E eu entendia muito através da leitura, né? Às vezes até nas aulas, ouvia o professor, anotava, mas na hora que eu chegava em casa e ia ler, aquele assunto clareava, né? E nos livros também. Como eu sempre gostei de poesia, os livros de português eu sempre li, né, para vestibular. E nessa época eu tive 3 filhos, né? Então no meu mestrado, depois acabando o mestrado, eu já estava com os 3 filhos. Então não tinha muito tempo porque advocacia, filho, aulas, mas de alguma forma eu procurava ler livros de autoconhecimento, Tony Robbins, Napoleão Hill. E depois, mais ou menos, na faixa de 2015, mais ou menos, eu comecei a acompanhar um pouco mais o Jerônimo Ten. E fiz o processo de coaching dele, o online, participava de eventos, o WA, e ali eu fui gostando. Eu falei, nossa, eu estou me conhecendo melhor, porque tem muitas ferramentas que te ajudam a clarear. Quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos fracos, porque eu acho assim, uma peculiaridade que nós temos que cuidar muito. Na escola, as crianças, nós estudamos todas as matérias, só que você é obrigado a ser mediano. Você não gosta de matemática, então você tem que estudar mais matemática para você tirar 5, 6 a média. Só que você adora português, você adora ciências, mas você tem que se dividir com o que você não gosta, que é a matemática. Então a gente aprende na vida a ser mediano e não ser bom naquilo que você realmente tem como habilidade. Então esse processo de autoconhecimento ajuda realmente, te clareia aquilo que é nato seu, que você faz com facilidade que outro não faz, tão bem quanto você. Então nessa fase eu comecei a participar de treinamentos, de cursos, paralelamente, né, conforme a vida profissional nos permitia. E ao encontro, você vai se deparando com pessoas também, na mesma vibe, que tem o mesmo foco, não só no curso, mas você conhece, lê outros livros, participa de eventos, o leque vai se abrindo, né? Essa é a importância de você estar aberto, disponível. Nada chega se você estiver fechado, né?
Qual foi o autor que mais te marcou nessa tua jornada inicial? Olha, que mais marcou é impressionante, porque eu aprendo muito com os livros e cada um eu pego peculiaridades mais marcantes, sabe? Napoleão Hill eu aprendi bastante, o Tony Robbins, o Tiago Brunet, gosto muito do Brunet. A Joyce Meyer, ela tem um livro fantástico, a Batalha da Mente, porque a nossa mente, você não é o pensamento que você tem. E ela mostra bastante isso no livro dela também, a questão de nós brigarmos com os pensamentos. Porque às vezes você cultiva pensamentos que nem deveriam estar ali, né? Eu costumo dizer que nosso cérebro é um jardim, né? E um jardim com flores e matos. E se você não tira os matos, que são os pensamentos negativos, você passa a acreditar que eles são flores, Sim. né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o pensamento é muito criativo. Nós somos filhos do Criador, então nós somos criativos. Então tanto é que tem pessoas que até têm problemas aí de saúde porque passam a acreditar naquele pensamento como verdade, e às vezes nem é verdade, né? Então Joyce Meyer, na Batalha da Mente, ela tem um livro também excelente, A Raiz da Rejeição. Alguns problemas não são identificados em cada ser humano por ele não perceber a rejeição, às vezes, lá de trás, que ele viveu na infância, ou pode ter escutado na escola que o outro era mais bonito que ele, ou que o irmãozinho era mais forte que ele, ou que tirava nota melhor que ele, costuma ser até 9 anos de idade, mas crescer com essas crenças embutidas no nosso inconsciente cria rejeições que te faz fazer novas escolhas sem ter consciência de que você tem essa sensação de rejeição. Sim. Então, os livros mostram muito isso, sabe? Por isso que eu digo, cada um traz um contexto diferente. Então, eu aprendi muito também. O Paulo Vieiras tem outro livro fantástico, a Camila Vieiras também começou a escrever. Ele tem um livro da autorresponsabilidade. Se vitimizar, perfil de órfão, não vai te trazer solução para a vida, né? Problemas todos temos. E eles fazem parte da nossa evolução. Porque se você se acomoda e fica muito satisfeito com o que você tem, você parou de viver, parou de crescer. E que o órfão ele está muito no início, na escala de crescimento. Exato. Na jornada do herói, tu tem todo um ciclo para Exato. fazer, e o órfão ele está preso no início da jornada. Exato. Então tem muito ainda a desenvolver. E os livros do Paulo Vieira trazem essa questão, né? Lógico, várias vertentes, né? Ele tem vários livros. Mas o da autorresponsabilidade eu acho muito importante, porque você é responsável por suas escolhas. Falar, meu chefe me demitiu. Não, você buscou essa demissão. No seu inconsciente você quis. Talvez você não tenha se aprimorado, talvez você não tenha tido a melhor performance, mas talvez você não esteja encaixado naquilo que você tem realmente como preferência para fazer. Eu divorciei, né? Você buscou esse divórcio. Sim. Então, seja responsável por aquilo que acontece na sua vida, sem atribuir a culpa aos outros, né? Então, ele traz muito esse conteúdo de você refletir, sabe? Os 4 compromissos. Eu não sei se você já leu um livro fantástico também das leis astecas, sabe? Legal, isso eu não li. Muito interessante. Ele traz realmente os compromissos que você deve fazer com você mesmo, em busca da felicidade, de ser autêntico, né? A Quarta Dimensão também, outro livro fantástico, como nós temos assim algo muito superior ao visível aos olhos. Nós temos realmente muita coisa abstrata que os olhos não conseguem ver, por isso fala do terceiro olho, né? O sexto sentido, que dizem que a mulher tem tanto, né? O sexto sentido que chega a ser um diferencial em relação aos homens, né? Então são livros assim de um conteúdo profundo. Às vezes pode nem ser um livro grosso, pode ser fino. O próprio Liberto, que nós lemos agora, nem é tão grosso, mas cada palavra dele tem um significado muito profundo, sabe? A ponto de O Pai Rico, o Pai Pobre também, nossa, livro divisor de águas. Divisor de águas, né? A mentalidade de finanças. Você é aquilo que você acredita, né? Então a prosperidade é automática, ela chega, mas desde que você destrave a sua visão, né? A questão, ele traz bem a questão dos irmãos, né? E os dois têm os mesmos pais. Os dois têm os mesmos pais. Como é que um deu super certo, o outro não? Mas é porque você não conheceu meu pai, o outro também é porque você não conheceu meu pai, mas espera aí, cadê a autorresponsabilidade?
É você que constrói a tua vida. Sim. Eu tive, muito interessante isso, porque eu tive um aluno de direito que se formou com 92 anos. 92 anos, era o sonho dele fazer direito. E ele chegou, concluiu o sonho, né? Deixa eu tomar um cafezinho também aqui, bem gostoso. E ele era daquelas pessoas reclamonas, assim, né? Muito contador de história, eu adoro conversar com os idosos, porque a gente aprende bastante história com eles, né? E esse senhor Antônio contava e falava do pai, da mãe, né? De que ele era daquele jeito, o pai era do outro jeito, a mãe do outro jeito, não sei o que, sempre falando assim do contexto familiar, né? Eu falei assim, Antônio, me diga uma coisa, quantos anos o senhor tem mesmo, né? Isso ele tinha 90, não estava se formando ainda, estava no meio da faculdade. Ah, eu tenho 90. Então, senhor Antônio, 90 anos o senhor conseguiu, o senhor foi repetindo aquilo que seu pai e sua mãe te ensinaram. Mas hoje, o senhor tem consciência disso. O senhor pode fazer diferente, né? Então, lógico, 90 anos a pessoa já acostumou, caiu no automático. Mas por quê? Seu pai e sua mãe deram o melhor que vocês puderam, né? Eles não, eu penso assim, eu sou mãe de 3, vó de 1, um netinho de 1 ano e 10 meses. Vamos dizer, vou pegar até o contexto anterior a mim, meu pai, ele batia fisicamente em mim, na minha irmã, e tinha uma agressividade que ele não conseguia medir. Mas na cabeça dele, eu penso que ele estava fazendo melhor, porque na educação que ele entende como certa, bater era educar. Para mim foi muito dolorido. Era um gesto de amor. Eu tive que desmistificar isso. Até um dos motivos de eu ter buscado o autoconhecimento. Mas na concepção dele, talvez ele estivesse me amando, porque ele estava me educando para eu não ser algo que ele imaginava que eu poderia, né? Talvez então, aquela agressão na rua, que talvez fosse muito mais, não tivesse tanta proteção como ele sentia dentro do ambiente. Exato. Outro exemplo, as crianças da África, quando vão estrangeiros ficar uma temporada lá para auxiliar, né, missões, eles pedem para não darem muitos carinhos para as crianças das africanas, porque eles não têm em casa. Então, se eles se acostumam com aquele aconchego, né, que é até um aconchego de alma, ele não vai ter em casa de novo, ele não vai querer nem ficar na casa dele. Sim, começa a doer, o que talvez não doía antes. O que não doía antes. Então, é questão de você se acostumar com o comum, com o pouco, e aquilo passa a ser suficiente para você, né? Então é muito interessante o contexto de cada livro, me ensinou assim a ser o que eu sou hoje, sabe? E se fosse para falar assim, mudar alguma coisa, eu não mudaria nada, nada, porque a gente só é o que é pelo contexto que viveu. Então os livros são uma enciclopédia para mim. E às vezes as pessoas dizem para mim, mas eu não gosto muito de ler. Mas não tem só leitura. Hoje a gente tem a internet tão fácil disponível, tem audiobook, tem podcasts como a gente está fazendo, tem resumos, né? Resumos dos livros. Tem até um aplicativo que é 12 minutos, que ele te resume. Lógico, não é igual, né? Mas tipo assim, é um início de buscar algo a mais, né? Agora eu faço a pergunta para você, qual é o livro que você mais gostou? Em relação a livros, tu citou ele que eu vou te falar que o Pai Rico, Pai Pobre é um divisor de águas. Ele é um divisor de águas total. Tem um também que é mais voltado para vendas, que é GoPro, que é muito legal também na parte de desenvolvimento, técnicas de venda. Mas acho que o Pai Rico, Pai Pobre, ele realmente é o divisor. Porque o Pai Rico, Pai Pobre, ele te mostra sobre realmente o teu cenário, né? Tu sair de um estágio e ir para outro. Nossa, agora eu lembrei, ouvindo você falar, do Joseph Murphy. O Poder do Subconsciente dele é um livro imperdível. A questão de mudança de mentalidade é tudo em todos os sentidos. Se a pessoa está vivendo uma escassez, ela buscou essa escassez. De alguma forma, ela atraiu isso para ela. Da mesma forma que é possível você, né, o contexto de 2 irmãos gêmeos ali, ninguém tem a mesma digital, né? E no caso do livro que você mencionou, um deu super certo, o outro foi presidiário. Então, assim, o poder do subconsciente traz isso, sabe? Como nós temos, assim, uma força interior tão grande, inaproveitável, desconhecida, e que quando você coloca a seu favor, tudo desenrola. Sabe como eu faço a ideia, assim, na minha mente, como se fossem nós sendo desenrolados, sabe? Literalmente isso. Tudo que é seu chega até você. Você não faz força,
É muito natural. É Não muito precisa ficar em natural. busca. Exato. Então, Porque Joseph Murphy é outro autor do O Poder do Subconsciente e Telepsiquismo. Ele narra até a história de um menino, eu nem lembro a idade do menino, acho que por volta de 7, 8 anos, que o pai não morava mais em casa, estava só ele e a mãe, e ele dormiu e fazia essa oração, que eu durma em paz e acorde tranquilo, e o que o meu inconsciente precisar me informar, que eu sonhe. Uhum. E ele acordou no meio da noite, num episódio, isso ele narra no livro, e foi acordar a mãe que a casa ia pegar fogo, ia ser incendiada, e a mãe até, né, dormindo e tal, mas pegou o menino e saiu de casa. Realmente vazou gás, e a casa dali um tempo explodiu. Então ele foi acordado, né, por toda a proteção do universo, de Deus, através do poder da mente dele. Eu tô lendo um agora, que ele é sobre dopamina. Eu tô gostando Nação muito. Dopamina? Nação Dopamina. Maravilhoso. 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 Que é uma... Eu acho que é Nação Dopamina. Ou é Dopamina... De uma médica, não é? De uma médica. É, Nação isso Dopamina. Aí. Nação Dopamina. Que ela conta muito a balança do sofrimento versus o prazer. Isso. E hoje as pessoas estão muito mais voltadas para o prazer, e esse prazer excessivo gera depressão, gera todas as situações também negativas, porque o foco é só no prazer. Exato. E o controle, a busca por também colocar o sofrimento pode realmente impactar a tua vida. Com Como certeza. assim colocar o sofrimento? Talvez uma academia, tu vai sofrer de uma maneira que tu está gerindo a dor para gerar um prazer. Exato. Porque tu pode usar a balança dos dois lados. Exato. Tu pode ir direto no prazer, só que daí ele vai te levar para a dor, ou tu pode ir na dor para te levar para o prazer. Exato. Então, perfeito. Vamos lá, talvez as conquistas que tu tá almejando, talvez no início vai doer, talvez no início tu vai ter que te adaptar, no início tu vai ter que forçar um pouquinho mais, mas lá na frente vai gerar o prazer da conquista. Fantástico, isso que você está falando é muito importante, muito legal, porque eu falei agora, né, a pessoa buscou escassez, vem ao encontro do que você está falando. O ser humano, via de regra, 75% está fugindo da dor e 25% está buscando prazer. Então, via de regra, ele toma as atitudes para fugir da dor que ele tem como marca do passado. Ou seja, a Nação Dopamina vem nesse sentido, te mostrar assim, tem que ter um bom senso, né? Eu gosto muito de correr, né? Corrida ao ar livre, corrida de rua, sou mais do ar livre. Nós estamos em 2025, 2023, sempre corri 5, 10, 15 quilômetros, né? Bem tranquilo, gostoso, tipo, se divertindo. Mas também é algo que você tem que ter um treino, né? Um condicionamento. E todo mundo na equipe aqui, correndo meia maratona, colegas até correndo 100 quilômetros numa pista de 400 metros. Nossa, que legal, que superação, né? Eu não vou ficar para trás. E aquilo me impulsionou. E no mesmo ano, ambiência. Ambiência é assim um segredo fenomenal para você sair da tua zona de conforto, para começar a ter ambição, sabe? Porque sem ambição, você fica na inércia. E aquilo, eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou superar essa dor? Imagina, eu vou ter que ter minha mente trabalhada. E comecei a treinar, né? Eu tenho a equipe aqui, a Endurance, o treinador, o Henrique, muito bacana, ele monta os treinos específicos, assim, conforme o teu, né, o condicionamento. Falei, quer saber? Eu vou logo de cara. Em seguida, nasceu aqui o desafio de Sinimbu. Então, eram 26 quilômetros. Falei, ai, aquele medo, aquela coisa, né? Será que eu dou conta? Eu falei, quer saber? Eu vou, se acontecer de alguma canseira lá, eu ando um pouco. Mas a vontade de chegar longe te faz superar a dor. Sim. Então, enquanto eu estava, né, eu gosto de correr com música e todo mundo ali na mesma vibe, aquela vibração, aquela energia, pois eu corri os 26 quilômetros no meu melhor tempo, sendo que eu nunca tinha corrido nem 20, nem 18, né? Meu máximo tinha sido 15, mas assim, esporadicamente, né? Isso faz entender que a gente pode realmente tudo que você quiser, a dor é superável, ela é passageira, ela é momentânea.
Eu vou te falar que naquela primeira corrida de maior que eu fiz, caiu até minha unha, porque eu Uhum. corri com o tênis meio apertado, eu nunca tinha corrido com ele, Uhum. e como era uma distância maior, eu quis fazer com um tênis melhor. Só que ele me apertou um pouco a ponta, então até a unha estava me machucando, mas a vontade de chegar é tão grande. Ou seja, a dor é temporária, Uhum. você supera pela tua mente. Sim, A minha perna já tinha cansado muito antes disso, sim. antes de eu chegar lá. Mas a torcida, todo mundo, eu vendo as pessoas chegando lá, até mais novas, né? E outros até muito mais velhos. Uhum. Não, eu consigo. Então é o poder do que você acredita para Acredito. você. No nosso mastermind que a gente tem, ontem a gente estava com o Sérgio Bertolucci, né? Aham, E ele falou exatamente sobre isso de mente e corpo. Que exato. quando ele queria realmente realizar um desafio, que às vezes ele via que ele estava com uma certa incapacidade, Uhum. ele conectava, ele focava, criava um super foco e aquele super foco de mente e corpo. Conectou, vai embora. Daí tu Muito faz coisas que importante. tu não imagina. Não imagina. O problema é que às vezes a gente não foca. Tu tá É, ali, tu é, tá correndo e tu tá pensando em outra coisa. Tu tá exato. correndo, tá montando planos do teu trabalho, tá desenhando estratégias. Claro que às vezes tu tá leve, tu não tá pensando muito e tu vai até vai Perfeito, esparecer. Mas perfeito, na hora que tu tá num desafio, tu tem que pensar no desafio, tu tem que pensar perfeito, na chegada, tu vai te imaginar cruzando aquela linha. perfeito. E isso vai transformar com certeza em muito mais fácil. Exato. Eu te entendo muito porque eu estou agora num processo de reeducação alimentar para reduzir peso novamente, Aham, mas na minha adolescência eu reduzi muito peso com corrida. aham, Então também fazia corrida de rua e sempre corri muito. uhum, Era não grandes quilometragens também, mas as rústicas. aham, E eu vou te falar que o que me sabotou para talvez voltar a ganhar peso e tudo foi por quê? Porque eu treinava assim de segunda a sábado para aham. correr a rústica de domingo de manhã. Olha Não, segunda a só. sexta para correr a rústica de domingo de manhã, que era na Aham, academia. Então eu sempre corria ali 3 km, 5 km, 7, ia fazendo esses treinos. aham, Até que eu pensei assim, poxa, eu tinha na época 18 mais ou menos, 18, 19, eu pensei, cara, por que eu tô na minha vida todo dia treinando e daí eu chego no domingo e ainda pago para ir numa acústica dessa? Poxa, eu posso sair com meus amigos, eu vou treinar durante a semana, mas não vou nessa corrida que eu vou todo domingo, que era domingo de manhã, muito contra fluxo de um menino mais novo, né? aham, E eu decidi parar de correr no domingo a competição. uhum. Eu parei a competição, acabou meus treinos. Olha Por só. quê? Porque a gente é Motivação. movido a competição. É. Então, daí já qualquer desculpa o cara não treinar, porque não ia competir, e isso começa a gerar. Só que eu lembro até hoje de uma corrida que eu fiz, daí até foi fora, foi nos Estados Unidos, porque ele era uma corrida que tu tinha que subir uma montanha. Ela Hum, era o ar mais 15, rarefeito. não, era 10 milhas. Só que 10 Nossa. milhas é 16, Aham, 16 quilômetros. quilômetros. Só que ele era morro acima. Aham, Então ele numa boa parte tu subia e descia. E na época, era a época que eu estava mais treinado, estava treinando direto, porque eu fui 2 vezes para os Estados Unidos. Uma eu ganhei muito peso, porque eu não fazia nada e só comia todas as besteiras. Na outra eu já tinha perdido esse peso e estava super bem. Então era aham. meio que para provar para mim mesmo. Entendi, Então eu fui viajar ainda para os Estados Unidos, fiquei 2 meses fora e emagreci lá. Ou entendi. seja, para provar que a minha cabeça era diferente. Aham. Só que na corrida é tão doido porque eu lembro até hoje assim de estar numa parte porque eu não era acostumado a correr morro acima. Eu Uhum. treinava às vezes, mas não era Sim. o habitual. É que Aham. a corrida que apareceu era essa, eu queria correr uma corrida oficial, eu fui. Aham. Chegou uma hora que a gente estava subindo e chegou uma hora eu não conseguia mais correr. Eu parei de correr e comecei a caminhar para subir o morro. E quando eu olho, o cara que ficou em primeiro lugar, porque eu estava super bem na corrida, o cara que estava em primeiro estava caminhando também. Ou Olha, seja, é porque era uma parte tão íngreme muito que alta. não tinha o que fazer. Depois, Uhum. quando desce, todos são da ajuda. É verdade. E eu lembro porque tem aquelas paradas que o pessoal vai dando água, e Uhum. eu lembro que mais ou menos assim, faltava uns 5 quilômetros. A gente estava já na parte da descida, os caras estavam entregando água. Depois de ter subido a lomba, como era muito frio, era no inverno, Aham. devia estar fazendo assim 2 graus, 3 graus, era realmente bem frio. Eu Uhum. peguei a água
e joguei na panturrilha porque ela tava doendo muito, pra ela Olha. meio que congelar. Eu Aham. pensei assim, eu vou jogar lá porque a água tá tão fria que ela vai ajudar a dar uma Amenizar. amenizar a dor. Uhum. E foi basicamente isso. Que bacana. E tu lembra da superação, porque doeu pra caramba aquela corrida, mas também é uma das coisas que mais me marcou como uma lembrança de prazer. Com Olha muita só, dor. de chegar no De cume, chegar, de concluir, de realmente conquistar. conquistar. E, Você falou uma coisa, outro aspecto muito interessante, foco e atenção. É algo treinável. Eu, particularmente, sempre fui multitarefas. Sempre fazia várias coisas ao mesmo tempo, mesmo porque a gente é mãe. Então, você vai cozinhar, você vai responder ao mesmo tempo o filho, o trabalho, o celular, a televisão. Então, a gente aprende a ser dinâmico até pela exigência do contexto de vida. Mas, de um tempo para cá, eu tenho treinado a ser monotarefa. Porque você tem mais foco, termina antes e faz de melhor qualidade. Então, e outra coisa muito interessante o Sérgio falou ontem, né? Foi justamente a questão do foco. Porque esse que você falou, eu, por ter essa tradição de ser multitarefa, comia sempre fazendo outra coisa, porque tinha que aproveitar o tempo, né? aproveitar o tempo. Tinha que continuar sendo multitarefa até na hora de comer. Então agora eu pauso, eu nem escuto mais nada, eu desligo, se tiver com natureza, eu escuto o passarinho e como devagar. Como devagar, apreciando aquele sabor. O que às vezes faz você repetir prato ou comer mais é você não ter a sensação do que você está comendo. Todo mundo sabe, né, os especialistas, leva 20 minutos para você ter a sensação de saciedade. Né? Então, só depois de 20 minutos de você estar mastigando é que você vai pensar, né, vai entender que você não tem mais que comer. Então, até para comer, ter foco e atenção é importante para a saciedade. E eu vou te fazer um desafio, então. Já que você já foi corredor, está nessa vibe de reeducação alimentar, eu vou te convidar para participar conosco da maratona de Porto Alegre. Tem 5, tem a rústica de 5 não, perdão, acho que 5 também. Tem 5, tem 10, 21 e 42. Se quiser entrar na nossa equipe, vai ser muito bem-vindo. Mas tanto pode fazer a rústica quanto de 21, 7 e 8 de junho. 7 e 8 de junho? De junho, dá tempo, dá muito tempo de preparar, de reeducar, de estar, né? É foco. Você sabe que você tem aquele alvo, então você vai se condicionar, né? Março, abril, maio, junho. Tem 3 meses. De fazer. Maravilha, adorei. Então, saí daqui vitoriosa. A gente vai postar essa foto aqui ainda. Vamos postar essa foto e chegando com a medalha lá. Com a medalha, exatamente. Pode escolher. Ainda eu vou te dar essa opção de você escolher, 5, 10 ou 21. Me escapei por pouco. Podia cair o 21 direto, pelo menos 42. Eu vou no 21. Se você fosse comigo, eu ia adorar. Mas 21 eu fiz 2 vezes. Foi o trajeto mais longo que eu fiz, foi 21. Que legal. Nunca concluí uma maratona. Ainda não. Eu tenho o objetivo de concluir. Também eu tinha. Depois eu deixei ele na gaveta, mas ele ainda tá aqui, né? Então, eu vou te chamar para outro desafio. O meu desafio... Eu deixei ficando. É parceiro, não é parceiro de mentoria? Eu pretendo fazer a minha primeira maratona na Disney. Os 42 na Disney. Vamos comigo, chama a tua esposa e vamos embora. Vamos embora. Show de bola. Então tá. Combinado. Feito? Maravilha. Parceiro de corrida. Essa foto também. Vamos fazer uma medalhona lá estampada. Concluímos, sem tempo. Né? A ideia é cada um fazer o seu limite conforme o que consegue fazer. O importante é chegar. Depois a gente vai treinando para chegar mais rápido. Tá bom. E assim é na vida, né? Assim é na vida. A gente sempre treina um passo de cada vez. Né? Se você for subir 2, 3 degraus de uma vez só, pode quebrar a perna. Então, é bom sonhar alto. Né? Aquela ideia de sonhar alto ou pequeno dá o mesmo trabalho. É bom sonhar alto, mas você tem que entender que você tem um limite para ir se superando. Né? E comemorar, como é importante isso que a gente fez, comemorar as pequenas vitórias. Você já foi campeão, você já subiu na montanha e o ar é super rarefeito. Eu corro lá em Colorado, que é cheio de montanha, parece que você vai faltar ar ali, sabe?
E você foi lá 16 quilômetros, subir montanha é pouco fácil, sabe? Tem que ter muita vontade, além do frio, né? Realmente a questão de ar rarefeito. Então você já foi, você já passou por aquele lugar, você Sim. sabe que é possível. Né? E outra coisa é que a mentalidade hoje é outra. É. Hoje ela está muito mais preparada, talvez fisicamente inferior, mas mentalmente superior. Exatamente. E isso ajuda porque o físico também pode recuperar. Né? Não, e a recuperação é mais rápida do que a gente imagina. Sim. Os grandes corredores, maratonistas aí, entram no gelo depois, no mesmo dia, no dia seguinte, está recuperado, sabe? Tanto que nem param de treinar na semana seguinte. É que a gente às vezes não usa os recursos necessários, né? Mas fazendo direitinho, recupera super fácil. Show de bola. Deixa eu te perguntar, Fernanda, vamos entrar um pouquinho na parte empresarial. O que te fez, a gente sabe, contando para vocês também, a Fernanda ela tem um cartório, que na verdade ele é um registro de imóveis, né? E a gente estava até conversando sobre isso, que todos são um cartório, mas ele é uma área dentro do cartório que é focado na parte de registro de imóveis. O que te fez ir para essa área? Eu sei que tu tem um sucesso gigantesco, tem realmente uma força muito grande ali em Rio Pardo. Quero saber um pouquinho o que fez tu cair nessa área, ou chegar até ela. Interessante essa sua pergunta. Essa matéria registral, a gente não aprende na faculdade, né? É uma matéria, assim, que na minha época de faculdade, hoje nem tanto, nem se falava, não era um assunto. Antes de 1988, que foi a nossa Constituição Federal, o cartório realmente era um cargo mais político, né? Passava-se de pai para filho, mas não é bem pai para filho, de confianças, né? Se não tinha um filho, era o amigo do político, né? Era mais influência, né? O QI. Em 1988, com a nossa Constituição, ele tornou-se regulamentado, só através de concurso público. Então, a partir dali, era por mérito, né? É um concurso estadual, então cada estado, agora não, né? Tornou-se federal, mas sempre foi estadual. E então é isso que nós falamos, a prova em si é uma só. Mas nós temos subespécies, digamos assim, ou espécies, melhor falando, de especialidades mesmo, né? Tudo é direito notarial e registral, só que temos assuntos diferentes a serem tratados. Como se fosse a medicina e cada especialidade do corpo criou uma ramificação. Da mesma forma a advocacia tributária, trabalhista, assim também é nos cartórios. Então nós temos o tabelionato de notas, tabelionato de protesto, o registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos, registro de imóveis, né? Cada assunto é tratado numa especialidade diferente. E eu nunca gostei muito de direito penal, né? Eu fiz um júri na faculdade que a mãe tinha incendiado os 2 filhos num berço. Meu primeiro júri. Eu falei, não quero nem aprender, porque eu quero mais é que ela fique na cadeia. A minha mentalidade da época, né? De hoje, não. Mas na época eu fiquei admirada, assim, como que uma mãe tinha esse coração, né? De incendiar 2 crianças num berço. E para te falar a verdade, eu criei, assim, uma barreira para aprender direito penal e processo penal. E meu professor era um promotor público, então ele quase que não ia mesmo da aula, né? Então eu me formei meio que levando direito penal assim, sabe? Aprendi o básico mesmo para ser aprovada. E dando aulas, advogando, eu sempre gostei muito de advogar e atuava mais na área civil e dei aula na civil também, né? E uma oportunidade, encontrei meu aluno era filho de um dono de cartório. E eu comecei a falar, nossa, entendi, não tem direito penal na prova. Me encontrei, né? Porque eu não tinha assim em mente prestar concurso, porque magistratura, promotoria, você sempre fica na área penal, pelo menos de início, uns bons anos, para depois talvez você vir para civil, né? Ou dependendo do concurso, mas geralmente é assim. E procuradoria, eu já era advogada, não procurava fazer. E ele me despertou, e meu marido na época falou, olha, presta, né? Você sempre gostou de estudar, ler tanto, você tem facilidade, presta, vamos, a gente já com 3 filhos, a vida financeira, né, de advocacia, no começo até você fazer seu nome, leva um tempo. Comecei a prestar,
Ele falou, mas presta tudo que tiver, porque onde aparecer, você tem que saber o que cai na prova. Uhum. E eu comecei a prestar. Então, o meu primeiro cartório que eu passei foi no Maranhão. E lá fazia tudo, todas as especialidades. Então, foi aonde eu aprendi o que era cartório, o que tinha que ser feito, como que era o procedimento. E atuando em todas as áreas, eu via que eu tive sempre um cuidado, um apreço muito grande pelo ser humano. Então, eu sempre dei o meu melhor. Então, eu fazia as escrituras tão bem alinhadas, como se fosse para uma outra pessoa registrar. Mas ali, no caso, era eu mesma que registrava. E enquanto isso, fui prestando prova em vários outros cartórios, né? Passei, mas também não queria, eu queria voltar para São Paulo, que é minha terra natal. E passei num concurso em São Paulo, então saí do Maranhão e fui para São Paulo. Em São Paulo eu tinha um tabelionato com registro civil. Então ali eu fui entender que se a escritura realmente não fosse muito bem lavrada, ia para o registro de imóveis, tinha algumas pendências que iam pedir para regularizar, demorava mais um registro, e muitas vezes era entendimento, nem sempre, não necessariamente eram erros meus, mas conforme as leis, as atualizações, mudava um pouquinho o entendimento do registrador. Então eu falei, nossa, eu quero isso aí, não estou satisfeito com o tabelionato, porque o registro de imóveis tem muitos detalhes. Ele é muito ousado e, ao mesmo tempo, é o final de tudo. Sim. Ele não só recebe a escritura pública para registro, mas ele auxilia o judiciário, auxilia a Polícia Federal, Estadual, Delegacia, os órgãos públicos em geral, né? Porque colarinho branco, diversas outras ocasiões, situações aí que acontecem, é o registro de imóveis que está sempre ali como braço para saber se tem imóveis, o endereço, né, situações que envolvem as pessoas aí que às vezes querem praticar alguma ilegalidade. Então ali nasceu o meu desejo de atuar no registro de imóveis. E nisso eu já estava prestando outros concursos, né? Concurseiro vai viajando de estado para estado. E em 2013 eu prestei esse concurso do Rio Grande do Sul. Então, conforme a sua colocação, ele é um concurso um pouquinho diferente. Juiz, promotor, tem 50 vagas, os 50 que passaram vão ter o cargo efetivo. O meu concurso, você faz uma prova de testes, depois uma prova só escrita, depois uma prova só oral. Então, ali já é um pente fino gigantesco. E conforme a sua colocação, você vai escolhendo os cartórios vagos. Por exemplo, agora nós tivemos o falecimento do registrador aqui. Então, ele vai a concurso. Então, conforme o concurso que está no edital, você vai escolher. E a minha colocação foi boa, graças a Deus eu pude pegar o registro de imóveis e concretizei esse sonho, porque além de atribuir a segurança, tanto para a comunidade, para a sociedade em geral, mas de ser muito perspicaz na análise para que aquilo não venha a ser cancelado judicialmente, a gente tem a questão de concretizar o sonho das pessoas, sabe? Realmente chegar na parte Tá final. ali, olha, é uma satisfação gigante para mim, seja através de uso capião, sabe? Às vezes acontecem situações, o próprio município, às vezes não olhou com os olhos que deveria, né? Não poderia ter sido construído casa naquele determinado local, mas foi cobrando IPTU e ficou. Um loteamento clandestino, não teve nada e foram vendendo, né, informalmente. Então, quando é possível hoje regularizar tudo é possível ser feito. Nem sempre do jeito que a pessoa quer, mas é só corrigir o caminho escolhido. Mas é uma satisfação gigante. Você vê assim a pessoa, muitas vezes, independente de classe social, mas muitas vezes a pessoa humilde tem um sorriso, uma felicidade quando sai aquele registro do único bem que ela conseguiu na vida. Trabalhou a vida inteira e mora filho, mora neto, às vezes até bisneto junto ali na casa, ou até um uso capião, que a pessoa não tinha realmente outra forma de regularizar, foi através do uso capião extrajudicial, que é muito mais rápido que o judicial, se tiver tudo ok na documentação. Então, é uma paixão para mim. E é muito minucioso. Todos os dias mudam, são leis, são provimentos, atualizações. Então,
embora eu gostasse muito do tabelionato por ter mais contato com as partes, tem que ter um rigor técnico muito grande no registro de imóveis, né? E esse rigor que me apaixonava. Realmente, assim, na advocacia também, é ler, é desenvolver, buscar acórdão, é ver as decisões, as divergências, onde que eu posso auxiliar. Então, o registro de imóveis também me faz ter um pouco mais de profundidade no direito, sabe? E até mesmo no tato, porque eu levo essa cultura entre os valores da cultura do meu trabalho, está o amor, porque amor no registro de imóveis, sim, atrás daquele documento tem muitas vidas, tem muitas pessoas envolvidas ali, sabe? E esse contexto é que me apaixona. Poder estar desse lado, quando eu fui do lado de lá e tinha muitas vezes impedimentos passíveis de serem resolvidos, e muitas vezes eram impedidos. Então eu falei, não, é aí que eu quero estar. Entendi. Show de bola. Eu vejo que o quanto que tu fala de amor e realmente dá para ver o amor nas tuas palavras. Então, o amor realmente no que tu faz e esse amor ele transborda, porque se a gente faz o nosso dia a dia, o nosso fazer com amor, isso transborda pro outro, não tem como. Transborda. E outra palavra que tu falou me chamou bastante atenção, eu consigo me aprofundar. E realmente ir com profundidade dentro da nossa área é o que gera resultado, é o que gera evolução. Porque quando é raso, o resultado é raso também. Exato. E eu queria te pedir, então, a gente falou sobre a tua área, na parte mais direito, falando sobre mentalidade, desafios, fizemos até um desafio ao vivo. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está começando, seja na área qual for, seja no direito, seja talvez numa área mais empreendendo. Eu sei que tu é líder de várias, tem mulheres que têm uma liderança feminina muito forte. Gratidão. Eu queria que tu deixasse um recado para quem está iniciando uma jornada e o que tu cuidaria? Olha, o essencial é ser você mesmo. Eu faço a seguinte pergunta: qual é a sua verdade? Qual é o seu essencial? A pergunta que eu faria, a mesma que eu fiz um tempo atrás no início para você. Se ninguém estiver te vendo, se você estiver sozinho, só você e Deus, para quem tem fé, seja Deus como você entender que Deus é muito maior do que religião, não estou falando de religião. O que você se declararia? Como você se vê? Como você se coloca, né, sendo, não fazendo? Porque se você é a sua natureza, como assim, né? A pessoa pode pensar, como assim o que eu sou? Não é o que você faz. Porque eu já sofri disso, Alan. Muitas vezes, quando você não se conhece na sua inteireza, vamos dizer assim, quem você é e o teu propósito, você quer fazer para alcançar mérito. Então, é importante um monte de coisa, ser fazedor de coisas para você ser aplaudido. E não é essa a ideia. Não é fazer para agradar alguém, mas é fazer aquilo que faz sentido para você. Mas quando você descobre quem você é, por exemplo, né, a mulher, hoje em dia é notório querer se comparar ao homem, né? Muitas vezes agir até como se fosse homem, bebendo em demasia, fumando e vestes. Só que cada um tem uma essência. A essência feminina é uma, a essência masculina é outra. E são lado a lado, são companheiros. Deus criou ambos, ou melhor, pelo princípio do gênero do Caibalion, nós temos ambos. Somos macho e fêmea, temos o yin e o yang. Então temos um masculino e um feminino e cada um é único. Eu não preciso ser igual a você para ser feliz e nem você igual a mim. Então isso é ser você mesmo. Conhecer as suas preferências, conhecer as suas habilidades, conhecer as suas potencialidades, mas não só no sentido de ter sucesso profissional, de ser feliz. Porque todas as pessoas que estão no estado terminal nunca pedem mais dinheiro ou mais viagem, querem ficar mais tempo com seus entes queridos. Então, quem você ama? Primeiro, amar-se. E depois de se valorizar, porque quando a pessoa rejeita, por exemplo, alguma parte do corpo, ou se chama de algum nome pejorativo, ela está deixando de se amar. Ela tá sendo ingrata, porque Deus criou ela daquele jeito. Lógico, por exemplo, você acabou de citar, você ganhou uns quilinhos a mais,
mas nem por isso você não vai se amar. Você sabe que você fez errado, você vai partir para a atitude de correção, vai tomar a atitude certa. Agora, ser ingrato com você mesmo, não se amar, é não ser feliz, é rejeitar quem você é. Consequentemente, você vai fazer coisas erradas. Então, eu procuro viver hoje na autenticidade, com a verdade. Se você quer mentir, para quê? Para agradar quem? E isso vai te trazer qual benefício, né? E lá na palavra também diz, na Bíblia, Napoleão Hill, a verdade vos libertará. A verdade é a luz, é a claridade. Então, antes de procurar, o que eu vou fazer? Tenha clareza das suas potencialidades, do que você gosta, qual o seu temperamento, se você tem, assim, preferência por alguma área em específico, para depois você dar o próximo passo. Se você não tem clareza de quem você é, você vai procurar o destino errado. O famoso filme da Alice, né? Você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, primeiro é se conhecer. E ao se conhecer, buscar ter fé. A fé, no meu sentir, é algo inato meu. Por que tem um vazio existencial? Porque muitas vezes a pessoa nega aquilo. Muito interessante, não sei se você sabe da história do Augusto Cury, do Roberto Chinachique, já é uma outra vertente. O Augusto Cury foi escrever um livro, ele era ateu, e ele foi escrever sobre Jesus para provar que não existia Deus, né? Ele falou, eu vou estudar a mente desse homem, porque não é possível. Eu vou provar pelo estudo de Jesus que Deus não existe. E ele foi convertido no meio da escrita. Mas que ele, no decorrer do estudo, ele se converteu. Porque não era humano um homem dar respostas ou agir daquela forma como Jesus agia, mesmo quando era enfrentado ou confrontado, e mesmo diante de um desafio tão grande quanto passar 40 dias em jejum, jejum total, só em oração. E depois sendo tentado ali com 3 perguntas super perspicazes, eles dar as respostas que deu. Então, ter fé é essencial, é nutrir esse vazio no coração, porque a dor da alma não tem cura com remédio. É só com a fé, com o seu agir para ser feliz. Com toda certeza. Fê, muito obrigado pela tua presença. Com certeza, para você que ficou até o final, eu tenho certeza que você gostou de cada detalhe, porque só essa consideração final que ela fez já foi assim, um divisor de águas na vida de quem está iniciando. Porque a partir do momento que tu sabe quem tu é óbvio que talvez em algum momento da sua vida você vai focar em alguma coisa, buscando um objetivo, buscando um resultado, faz parte, mas é legal você se conhecer para ver, poxa, aqui talvez eu me afetei um pouco para buscar outra coisa. Mas depois disso, tu já ajusta, já corrige, já faz uma melhora. E quando a gente se conhece, a gente pode se cuidar. Quando a gente não conhece, a gente não sabe nem o que cuidar. E a partir do momento que a gente tem esse equilíbrio, daí depois tu pode buscar equilibrar a roda da vida, tu pode buscar equilibrar muitas coisas, mas para te conseguir botar um objetivo, primeiro tu tem que conhecer a ti mesmo. Porque empresarialmente falando, uma empresa é mais um filho. Só como é que tu vai criar um filho se tu não te conhece? Tem que cuidar sempre isso. Fê, muito obrigado. Foi maravilhoso estar aqui. E só como finaleira, novos ambientes, nova frequência, novas pessoas, né? Não sabe como fazer, o que fazer, procure estar em novos lugares, novos cursos, né? E evoluir da forma como cada um pode. Muitas vezes eu escuto assim, mas eu não posso pagar. Tem tanta coisa gratuita, tanta coisa hoje na internet. Tem que selecionar, lógico, né? Nem tudo que tem na internet é positivo, mas se souber selecionar, tem muita coisa que às vezes nem é pago. E simplesmente estar em novos lugares que você, de repente, estou dizendo bar, né? Mas, assim, lugares que possam te trazer novo conhecimento, uma nova bagagem, com certeza vai fazer a pessoa evoluir. Se o alvo está errado, a busca também vai ser errada. O propósito sempre encontra aquela pessoa que está buscando a verdade. Se você vive uma falsidade, você desconecta do teu propósito, desconecta de você, desconecta da felicidade. Com toda certeza. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tchau, tchau. Sejam felizes.